A história da International Harvester. A International Harvester Company, muitas vezes abreviada por IHC ou IH ou simplesmente International, foi um fabricante americano de equipamentos agrícolas e de construção, automóveis, caminhões comerciais, produtos para gramado e jardim, equipamentos domésticos e muito mais. As raízes da International Harvester remontam à década de 1830, quando o inventor da Virgínia, Cyrus Hall McCormick, aperfeiçoou sua versão de uma ceifadeira puxada por cavalos que ele demonstrou em campo em 1831 e pela qual recebeu uma patente em 1834. Junto com seu irmão, Leander J. McCormick, mudou-se para Chicago em 1847 para ficar mais perto dos campos de grão do meio-oeste. Então, ele fundou a McCormick Harvesting Machine Company. A ceifadeira vendeu bem, em parte como resultado de práticas de negócios inteligentes e inovadoras. Seus produtos chegaram ao mercado assim que o desenvolvimento das ferrovias ofereceu ampla distribuição a territórios distantes. Ele também desenvolveu uma vasta rede de suporte para demonstrar as operações de campo. McCormick morreu em 1884 e sua empresa passou para o seu filho, Cyrus McCormick Jr. A McCormick Harvesting Machine Company e a Deering Harvester Company, junto com outras 3 empresas menores de equipamentos agrícolas, Walker Harvesting Machine Company, Plan Manufacturing Company e Walter Bushnell e Glasner, fabricantes da marca Champion, se fundiram para criar a International Harvester Company. O banqueiro JP Morgan forneceu o financiamento. Em 1919, a IH comprou a fábrica Parlin em North, em Kenton, Illinois, líder na fabricação de arados, renomeando-a como Kenton Works. Em 1926, a Farmer Works, da IH, construiu uma nova fábrica em Rockland, Illinois. Em 1930, o 100º milésimo trator Farmall foi produzido. A seguir, a IH decidiu lançar um verdadeiro trator de uso geral para satisfazer as necessidades do agricultor familiar americano médio. A série de cartas, resultante dos tratores Farmall, projetados por Raymond Loewy em 1939, provou ser um grande sucesso. A IH dominou o mercado durante a década de 1950, apesar da forte concorrência da Ford, Alice Chalmers, Massey Ferguson e John Deere. A International Harvester ficou em 33º lugar dentre as empresas e corporações dos Estados Unidos no valor dos contratos de produção da Segunda Guerra Mundial. Em 1946, a International Harvester adquiriu uma fábrica de defesa em Louisville, Kentucky, que foi adaptada para a produção do Farmall A e B. Ela também adquiriu a Metropolitan Body Company de Bridgeport, Connecticut, em 1948. A linha Metro, comercialmente bem sucedida de vans e caminhões de controle avançado, foi produzida aqui de 1938 até 1964. Em 1970, a Pacific Trucks foi comprada. Em 1974, 5 milhões de tratores IHC foram produzidos na fábrica Rockland Farmall. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, apesar de boas vendas, as margens de lucros da International Harvester permaneceram estreitas. A adição contínua de linhas de negócios não relacionadas criou uma organização corporativa um tanto pesada.
A gestão excessivamente conservadora e uma política rígida de promoção interna tendiam a sufocar as novas estratégias de gestão e inovação técnica. A IH enfrentou forte concorrência e aumento dos custos de produção, principalmente devido à mão de obra e às regulamentações ambientais de segurança impostas pelo governo. Em 1974, o trator número 5 milhões da International Harvester, um 1066, foi fabricado. Em 1979, a IH nomeou o novo CEO, Art McCardle, que estava determinado a melhorar as margens de lucro e cortar os custos drasticamente. Linhas não lucrativas foram encerradas e a produção da fábrica foi reduzida. No final do ano, os lucros estavam em seus níveis mais altos em 10 anos, mas as reservas de caixa ainda eram baixas. Os membros do sindicato ficaram cada vez mais irados com essas medidas e na primavera de 1979 a IH se preparou para enfrentar uma greve. Em 1981, as finanças da empresa estavam em seu ponto mais baixo de todos os tempos. A empresa vendeu sua divisão Payline de equipamentos de construção para Dresser Industries em 1982. Outros ativos foram vendidos para Tenneco e INC em 1984. Após a fusão, a produção de tratores Farmer Works cessou em 1985. A produção dos novos tratores Case IH foi transferida para a J.I. Case em Racine, Wisconsin. A produção das colheitadeiras IH Axial Flow continuou na fábrica de East Moline, Illinois. A fábrica de Men's Works foi fechada. As divisões de caminhões e motores permaneceram e em 1986 Harvester mudou o nome corporativo para Navistar International Corporation, tendo vendido o nome International Harvester para Tenneco. A Navistar International Corporation continua a fabricar caminhões médios e pesados, ônibus escolares e motores com a marca International. A International Harvester Agriculture Division pode ter ficado atrás da divisão de caminhões, mas era a subsidiária mais conhecida. Um de seus primeiros produtos foi o Traction Truck, uma estrutura fabricada pela Morton Traction Truck Company, mais tarde comprada pela IHC, com um motor IHC. Em 1902, ao início dos anos de 1920, as concessionárias McCormick e Deering mantiveram sua marca original com os tratores Mogul, vendidos pelos tratores McCormick e Titan em Deering, devido à competitividade ainda presente nos antigos rivais. A International produziu uma série de grandes tratores agrícolas movidos a gasolina sob as marcas Mogul e Titan. Vendido por revendedores McCormick, o Type C Mogul era pouco mais do que um motor estacionário com um chassi de trator, equipado com tração por fricção, uma velocidade à frente e uma ré. Entre 1911 e 1914, 862 tratores foram construídos. Esses tratores tiveram sucesso variado, mas a tendência em meados da década de 1910 era para pequenos e baratos. Os primeiros tratores importantes da empresa foram os modelos 1020 e 1530. Introduzidos em 1915, eles eram usados principalmente como motores de tração para puxar arados e para trabalhar com correias em debulhadoras. O 1020 e o 1530 tiveram versões Mogul e Titan semelhantes. Ao mesmo tempo, a IHC comprou vários concorrentes menores. Em 1924, a IH introduziu o Farmall, um trator de uso geral menor, para afastar a concorrência da Ford Motor Company com seus tratores Fordson. A Farmall era líder no
emergente segmento de tratores de cultivo em linha. Após a introdução da Farmall, vários modelos da série F de estilo semelhante foram introduzidos, enquanto o design original continuou a ser produzido como regular. Em 1932, a IH produziu seu primeiro motor diesel para esteira McCormick Deering TD40. Esse motor começaria com gasolina e em seguida mudaria para o diesel. Outros motores a diesel dessa época eram difíceis de dar partida em climas frios e o uso de gasolina permitia que o motor esquentasse completamente primeiro. Em 1935 foi usado no WD-40, tornando-se o primeiro trator a diesel sobre rodas da América do Norte. O primeiro trator a diesel do mundo foi o Benz Sandling BS6 da Alemanha em 1922. O mercado de tratores industriais cresceu na década de 1930. O TD40, o primeiro dos tratores de esteiras para equipamentos pesados da International Harvester, era adequado para uma ampla variedade de ambientes. À medida que a demanda por equipamentos de construção crescia, também crescia a concorrência. A diversificação da gama de tratores agrícolas em equipamentos de construção genuínos aguçou o apetite para uma expansão futura. Em 1937, a International Harvester contratou o designer Raymond Loewy para renovar a linha de produtos e o logotipo. Em 1938, o primeiro modelo desse tipo foi o trator pesado TD65, mais tarde renomeado para TD18. Para o ano de 1939, Loewy criou a série de letras Farmall A, B, BN, C, H e M, e a série padrão McCormick Deering W4, W6 e W9. Em 1941, o modelo MD foi apresentado como um trator movido a diesel da primeira safra em linha. Mais de uma década depois, o maior concorrente da International Harvester, a John Deere, introduziu uma opção a diesel em seus modelos de cultivo em linha. Os tratores da série de cartas foram atualizados para a série Super em 1953, com exceção do A, que se tornou um Super em 1947, e dos B e BN, que foram descontinuados em 1948. Muitos desses tratores, especialmente os maiores, os modelos H, M e W, ainda estão em operações nas fazendas de hoje. Especialmente desejáveis são os MDs movidos a diesel, WD6 e WD9. Esses tratores levaram adiante o conceito de diesel de partida de gasolina do WD-40. A série Letter e a série padrão de tratores foram produzidas até 1954 e foram um produto definitivo na história da International Harvester. Em 1947 foi lançado o menor trator da linha Farmall, o Cub. Com um motor de 4 cilindros e distância entre eixos de 69 polegadas, o Cub era voltado para pequenas fazendas que antes dependiam de equipamentos puxados por cavalos. Como os vários modelos John Deere L, LA e LI, um dos mercados resistentes à mecanização que esperava penetrar eram as pequenas fazendas familiares, mas o Cub também vendia para proprietários de fazendas maiores precisando de um segundo trator. O único trator novo na linha de 1955 era o 300 Utility. Em 1957, a potência foi aumentada em alguns modelos e o 230 Utility foi introduzido.
Isso melhorou as vendas, mas a aversão da empresa à mudança já estava aparecendo. A IH venderia 38.000 tratores da série TD18 entre 1938 e 1958. O TD18 seria substituído por um TD18A, atualizado em 1949, e variantes 181, 182 em 1955. Em 1958, a esteira TD20 foi introduzida. Em julho de 1958, a International Harvester lançou uma grande campanha para apresentar uma nova linha de tratores, a série 60. Ao longo da década de 1960, a International Harvester introduziu novos tratores e novas técnicas de vendas. Como a produção de tratores era a força vital da empresa, a International teria de se manter competitiva neste campo. Ambos tiveram sucesso e falharam nesse objetivo, mas a agricultura estava prestes a mudar. Em 1963, a IH introduziu os tratores 706 de 73 cavalos e o 806 de 95 cavalos. E a nova 1206, uma cabine instalada de fábrica, muitas vezes chamada de caixa de sorvete devido a seu formato. Em 1967, mais de 100.000 modelos 706, 806 e 1206 foram construídos. O 276 também foi construído nessa época, tornando-se popular para fazendas menores com pistas e campos mais estreitos devido a seu peso mais leve. Em 1967, ocorreu a introdução dos tratores da série 56, maiores e mais potentes como substitutos da popular série 06. Esses novos modelos incluíam o 656 de 65 cavalos, o 756 de 76 cavalos, o 856 de 101 cavalos, o 1256 de 116 cavalos. A cabine caixa de sorvete ainda era uma opção. Em 1969, a International Harvester apresentou o 1456 Turbo com 131 cavalos. Também, naquele ano, o 826 de 91 cavalos foi introduzido com a opção de câmbio de marchas ou transmissões hidrostáticas. A cabine da caixa de sorvete foi descartada e substituída por uma nova cabine customizada feita pela Excel Industries, que poderia ser equipada com ar-condicionado de fábrica, aquecimento e um rádio AM. Outro marco foi a introdução em 1970 do 1026 Hydro, basicamente uma versão hidrostática do 1256, na época o trator com transmissão hidrostática mais potente fabricado nos Estados Unidos, com 114 cavalos. Em 1971, a IH lançou a linha da série 66. Os novos modelos incluíam o 766 de 85 cavalos, o 966 de 101 cavalos, o 1066 de 125 cavalos, o 1466 de 145 cavalos, o 1468 de 145 cavalos, V8. O 4166 4WD de 130 cavalos também foi introduzido. O 966 e o 1066 estavam disponíveis como Hydro, com transmissões de câmbio e a escolha das estruturas de proteção contra capotamento HOPS de 2 portes ou 2 cabines diferentes, a Custom e a Deluxe. Em 1972, o 666 substituiu o 656 de longa duração. O
O 1568 V8 de 150 cavalos substituiu o 1468 e o 1566 de 160 cavalos e o 4366 4DW de 163 cavalos foram introduzidos. Devido às confusões de potência, os modelos 966 e 1066 Hydro foram redistribuídos. O Hydro 100 e o 666 Hydro tornaram-se o Hydro 70. Em 1º de fevereiro de 1974, às 9 horas, o trator 5 milhões saiu da linha de montagem da fábrica Farmall, em Illinois. Também, em 1973, a International Harvester retirou oficialmente o nome Farmall de seu trator. O 4568 V8 4WD de 230 cavalos foi lançado em 1975. Em 1976, toda a linha de tratores recebeu uma nova pintura e um novo padrão de decalque. Os painéis laterais não eram mais todos brancos com decalques cromos e pretos. Agora eram todos vermelhos com um adesivo listrado preto. Em setembro de 1976, a IH lançou suas 86 séries Pro Eggline. Os modelos incluíam o 786 de 80 cavalos, o 886 de 90 cavalos, o 986 de 101 cavalos, o 186 Hydro de 104 cavalos, o 1086 de 135 cavalos, o 1486 de 146 cavalos e o 1586 de 161 cavalos. Esses novos tratores tinham uma nova cabine batizada de Control Center, que vinha de fábrica com ar-condicionado, aquecimento e várias opções de rádio CB. O operador sentou-se bem à frente do eixo traseiro e o tanque de combustível foi montado atrás da cabine sobre o eixo traseiro. Em 1977, a International Harvester lançou a primeira colheitadeira rotativa Axial Flow. Esta máquina, produzida em East Moline, Illinois, foi a primeira geração de mais de 30 anos de colheitadeiras Axial Flow. Também, em 1976, o 686 de 62 cavalos, junto com a série 86, com 4 rodas motrizes, foram introduzidos, incluindo o 4186, o 4586 e o 4786. Em 1979, a International Harvester lançou 2 tratores totalmente novos, o 3388 e o 3588, conhecidos como linha 2+2 4WD. Esses tratores foram resultado de pegar 2 terminais traseiros 1086 e enganchá-los junto com uma caixa de transferência. Um ano depois, o 3788 foi lançado. Embora esses tratores tenham um bom desempenho no campo, eles nunca venderam bem. No início da década de 1980, a IH enfrentou uma economia estável, mas um destino desconhecido. Em setembro de 1981, a IH anunciou uma reunião de concessionária, a nova série 50 de tratores, que incluía o 5088 de 136 cavalos, o 5288 de 162 cavalos e os 187 cavalos 5488. A International Harvester também lançou a série 30, que incluía o 3088 de 81 cavalos, o 3288 de 90 cavalos, o 3488 de 112 cavalos e o 3688 de 113 cavalos. Projetado e estilizado pelo designer industrial Greg Montgomery da International, o novo design elegante das séries 50 e 30 mudou a aparência dos tratores daquele tempo em diante.
A IH gastou mais de 29 milhões para desenvolver a nova série e o resultado foi a última grande linha de tratores International Harvester. Muitas inovações relacionadas à tecnologia foram usadas na nova série. Um sistema de monitoramento por computador, Sentry, foi desenvolvido e a IH se tornou o primeiro fabricante a adicionar um computador a um trator agrícola. Outras inovações incluíam um padrão de mudança Z, uma transmissão sincronizada de 18 velocidades, um sistema de resfriamento de fluxo de ar para frente que sugava o ar por cima do capô e o expulsava para a grade traseira, sistema hidráulico de 3 bombas, Power Priority, com controles e linhas hidráulicas codificadas e um novo sistema de engate traseiro. A série 50 tinha uma garantia sem precedentes do motor e do trem de força de 3 anos, ou 2.500 horas, que mais tarde se tornou um padrão na indústria. Embora nenhum novo recorde de vendas tenha sido estabelecido, a IH vendeu um número respeitável desses tratores durante seu curto período de produção. No final dos anos de 1970, a IH fechou um acordo com a espanhola Enasa para construir motores a diesel como Internacional de Motores. Depois que uma retração no mercado associada a problemas com a entrada da Espanha na Comunidade Econômica Europeia ameaçaram a lucratividade deste projeto, a International Harvester retirou-se em 1982. Em troca de poder escapar de todas as condições da Joint Venture, a International Harvester perdeu seu investimento inicial na fábrica de motores e acabou vendendo ao fabricante britânico de caminhões Sednaxan, que pertencia à International desde 1974, para a Enasa em 1938. Ao longo dos anos, a IH usou várias marcas para comercializar seus tratores e produtos de colheita. International, de 1902 a 1985. Titan, de 1910 a 1924. Mogul, de 1911 a 1924. McCormick Deering, de 1922 a 1947. McCormick, de 1947 a 1958. Farmall, de 1924 a 1973. Fairway, de 1924 a 1938. Electrol, de 1954 a 1956. Junto com a divisão de tratores de destaque, a International Harvester também vendeu vários tipos diferentes de equipamentos relacionados à fazenda, como enfardadeiras, cultivadores, colheitadeiras autopropelidas e puxadas, cabeçotes de colheitadeira, descascadores de milho, colhedores de algodão, espalhadores de esterco, ancinhos de feno, espalhadores, grade de disco, elevadores, moedores de ração, moinhos de martelo, condicionadores de feno, máquinas de ordenha, plantadeiras, moinhos, discos, arados e equipamentos diversos. Também foram produzidos cordéis, motores estacionários e vagões. A IH construiu sua divisão de terraplenagem ao longo do tempo, comprando empresas e adquirindo tecnologia. Sua gama de tratores pesados era uma oferta estabelecida, no entanto, a IH queria oferecer uma nova tecnologia de construção inovadora. Movimentos significativos incluíram a compra da empresa Frank G. Huff, que produzia uma máquina icônica chamada Payloader, e a compra da empresa francesa Yambo, que produzia escavadeiras hidráulicas. Entre 1956
Em 1982, a International Harvester desenvolveu e vendeu uma variedade de caminhões basculantes off-road que eram conhecidos comercialmente como pay haulers. A International fabricou e vendeu uma ampla gama de equipamentos pesados. Em 1974, a IH renomeou essa divisão como Pay Line. O modelo de carregadeira original era literalmente um trator com garfos soldados na frente. Frank Huff foi o homem que inventou o conceito e a empresa de Huff trabalhou em estreita colaboração com a International Harvester até que foi comprada em 1952. A terminologia passou a significar qualquer tipo de carregadeira frontal, e carregadeiras eram fabricadas em uma série de variedades, incluindo carregadeiras de rodas e de esteira, carregadeiras de rodas traseiras ou um projeto de direção articulada. No início da década de 1950, empreiteiros em todo o mundo começaram a usar raspadores de motor como meio de remover a sujeira. A IH tinha uma lacuna em sua gama de produtos, não oferecia no mercado um raspador de motor. Um dos fornecedores da IH, uma empresa chamada Isle Earth Movers, fabricava uma variedade de raspadores chamados Highliners. Em 1953, a IH comprou a divisão de máquinas rodoviárias da Isle, incorporando uma variedade de motores e raspadores rebocados. A IH tinha um contrato de fornecimento de implementos para tratores pesados com a grande empresa Bucyrus Eire. Entre uma variedade de soluções e de implementos, a Bucyrus Eire fabricou uma variedade de lâminas operadas por cabo e hidraulicamente que se adaptaram a tratores de esteiras International Harvester. A International Harvester comprou a linha de lâminas da Bucyrus Eire na década de 1950 e as absorveu em sua divisão de máquinas. A IH também comprou acessórios para a linha de trator Isaacson, incluindo arcos de toras e lâminas estabilizadoras. Continuando sua linha de expansão, a IH comprou a divisão de acessórios de Isaacson em 1952. O sistema Electral foi introduzido em 1954 e foi uma tentativa de curta duração de comercializar equipamentos e acessórios agrícolas eletricamente operados. O sistema, desenvolvido em parceria com a General Electric, consistia em um gerador trifásico de corrente alternada de 208 volts conectado com cabos elétricos ao dispositivo a ser alimentado. As possíveis aplicações da energia Electral eram muitas, mas poucas chegaram ao mercado. A IH é frequentemente lembrada como fabricante de linhas de veículos leves relativamente bem-sucedidas e inovadoras, competindo diretamente com as três grandes. Os mais comuns eram caminhonetes. A IH fez caminhões leves de 1907 a 1975, começando com o modelo Auto Wagon, às vezes chamado de Auto Buggy. Após o sucesso inicial com o Auto Buggy, a International lançou seus caminhões das séries K e KB em meados da década de 1940. Eles eram mais simplistas do que os outros caminhões lançados naquela época. Isso foi seguido pela série L em 1949, que foi substituída pela série R em 1952, seguida pela linha S, um nome reutilizado posteriormente para os caminhões médios e maiores da IH em 1955. Em 1957, para celebrar o ouro da International Harvester em seu aniversário como fabricante de caminhões, foi substituído pela nova linha A. A letra A
significa aniversário. A IH abandonou as vendas de veículos de passageiros em 1980 para se concentrar em caminhões comerciais e ônibus escolares. Um dos veículos leves da empresa era o Travelo, que tinha um conceito semelhante ao Chevrolet Suburban. O Travelo era uma cabine dupla, disponível com tração nas 2 ou 4 rodas. Uma versão de 3 portas estava disponível a partir de 1957 e uma versão de 4 portas estava disponível a partir de 1961. O Scout, apresentado pela primeira vez em 1961, é um pequeno SUV de 2 portas semelhante a um Jeep. Depois que as picapes Lightline e a Travel foram descontinuados em 1975, o Scout Travel e o Earth tornaram-se disponíveis, ambos com uma distância entre eixos mais longa do que o Scout 2 padrão. A International Harvester foi um dos primeiros fabricantes de caminhões médios e pesados. Embora baseada em chassis de caminhão, a IH também se tornou fabricante líder da parte de chassis de ônibus escolares convencionais tipo C, com carroceria. Em 1962, a IH ofereceu o International Harvester Loadstar, que se tornou o principal caminhão de serviço médio. Em 1978, a IH ofereceu o International Harvester S-Series, que substituiu o Loadstar em 1979. Com a divisão de caminhões e motores remanescentes após a venda da divisão agrícola em 1985, a International Harvester Company mudou seu nome corporativo para Navistar International em 1986. Hoje, a subsidiária da Navistar International, International Truck and Engine Corporation, fabrica e comercializa caminhões e motores sobre a marca International. De 1983 a 2010, a Ford Motor Company ofereceu motores a diesel V8 internacionais em picapes pesadas, vans e SUVs, usando o nome Power Stroke após 1994. A International Harvester Máquinas S.A. foi criada com apoio do governo brasileiro como parte de um projeto para desenvolver uma indústria automobilística no país. Seu primeiro produto foi o caminhão pesado International S-184. Em 1966, a Chrysler comprou a fábrica brasileira da International. Embora mais conhecida por seus equipamentos agrícolas, a IH produzia eletrodomésticos para agricultores e não agricultores. Isso incluía equipamento de refrigeração, como geladeiras, condicionadores de ar e freezers. A divisão de eletrodomésticos IH foi originalmente desenvolvida para fabricar itens de nível comercial para fazendeiros, muitos dos quais tinham acabado de receber eletricidade por meio de outros projetos de eletrificação nos Estados Unidos antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Entre as ofertas estavam refrigeradores de leite e freezers para produtos hortifrutigranjeiros e carnes. A divisão de refrigeração foi vendida para a Whirlpool Corporation em 1955. Como a duração da produção era curta, os aparelhos IH são raros hoje.